Quem teria erigido aquela fossa abismal na qual estavam confinados os donos do poder naquela região? Que poder superior teria alojado os espíritos rebeldes naquela região profunda do mundo? Ninguém poderia saber ao certo, mas havia uma lenda entre os seres sombrios. Rezava a lenda que em uma época não muito distante, que o Cordeiro em pessoa desceu às esferas inferiores, ao inferno no qual se encontravam os degradados, e falara a eles com uma linguagem tão persuasiva que nem aqueles que se consideravam soberanos, os imperadores do mundo, puderam ignorar seus ditames. A história conta que nenhum entre os daimons conseguiu reagir ou insurgir-se perante o iluminado que detinha realmente os destinos do planeta em suas mãos. Por um período de tempo ele visitou os espíritos em prisão, explicou-lhes a política de seu reino, conversou diretamente com os mais de 600 seres que formavam a elite do mundo antigo, assim como falou aos maiorais que foram escolhidos para representar os demais. Quedaram-se completamente imponentes diante do poder sem limites do Cordeiro. Nada puderam fazer, mas a lenda corria de boca em boca entre os seres do abismo, sem que ousasse expressar-se publicamente sobre o assunto. Quem infringisse a proibição tornava-se digno do mais alto castigo. Ninguém ousava perguntar a eles a respeito do que o Cordeiro disse naquela ocasião. Nem o espírito tinha coragem de falar. E ao que parece, nem mesmo eles, os daimons dominantes, falavam. Não ousavam sequer mencionar o episódio. Tão graves seriam as implicações. Os habitantes do abismo sabiam que somente alguém detentor de uma ascendência moral insuperável teria capacidade de alojar os daimons nessa dimensão sombria. Além disso, era-lhes igualmente claro que somente aqueles que detinham autoridade advinda diretamente do governo espiritual do mundo poderiam romper a película dimensional dentro da qual se encontravam prisioneiros os espíritos rebeldes representados pelos dragões. Somente uma vez ao longo dos milênios que o centro de poder dos demônios ficou permeável foi quando o Cordeiro visitou pessoalmente aquelas dimensões sombrias, as dimensões infernais. Mas não era o inferno concebido pela maioria dos homens medrosos da superfície. Era o inferno onde se arquitetava todos os planos de conquista e sabotagem da civilização humana. Embora existisse outra face dessa dimensão, nenhum humano, nem mesmo os desencarnados, tinham a autorização para entrar nessas dimensões. Era proibido ver, visitar ou presenciar qualquer coisa em determinadas regiões comandadas pelos dragões, pois seria um trauma para aqueles que vissem sem preparo. Quando os dragões pensaram que haviam matado o Cordeiro e que sua morte extinguiria a chama da fé dos seus seguidores, então notaram que a aparente derrota com a crucificação se traduziu como a maior expressão de vitória de sua política e, por conseguinte, a vitória do próprio Cordeiro. Naqueles momentos em que o representante máximo da política divina morreu, ele próprio desceu às paragens infernais, desceu vibratoriamente ao círculo de poder dos dragões e lhes falou sobre o tempo que restava sua semente na terra. Na ocasião, aqueles que se julgavam os donos do poder foram expostos, e ficou patente para todos os povos do abismo quem comandava os destinos do planeta. Foi nesse momento
que ouviram mesmo sem querer as palavras que saíram da boca do emissário divino. E ele disse: Trago-vos, meus filhos, a notícia de que tereis pouco tempo para vos inspirar nos exemplos que serão enviados ao mundo através de meus representantes. Desde eras antigas, quando em vossa cegueira semeastes a destruição, a iniquidade, e estabeleceste a revolta contra o Altíssimo, que vos tenho recebido em meus braços, aconchegando-vos no mundo novo, para vos instigar à renovação dos vossos pensamentos. Agora venho mais uma vez, como fiz ao início do vosso decreto, falar ao vosso coração. A morte foi tragada pela vitória. As trevas se diluíram na presença da luz. Venho dizer-vos que o tempo é chegado, em que não mais serão suportados nessas terras do exílio, que a ampulheta do tempo já demarcou a hora, e que esta hora é agora em que sereis pesados na balança divina, em que sereis conduzidos ao justo juiz e sereis novamente deportados a fim de reiniciar a vossa trajetória em novos mundos da imensidade. Ainda outra vez pesam sobre vós os crimes perpetrados aos milenares dramas que desencadeastes neste mundo, as dores e aflições que imprimiste ao povo da terra. Eis que venho dar-vos a última oportunidade de modificar-vos interiormente, de refletir sobre os vossos crimes, que não são apenas hediondos, mas de uma escala cósmica muito dificilmente concebida pelos meus filhos neste mundo. Quando chegar o momento propício e o meu Pai assim ordenar, recebereis a visita final, anunciando-vos o veredito divino, e não mais podereis postergar a justiça que se manifestará de forma ampla e inexorável, limitando as vossas ações e pondo um fim ao exílio que tanto sofrimento causou aos povos deste planeta. Será então o joio separado do trigo, os cabritos separados das ovelhas e os bons dos maus. Eis que trago as boas notícias que venci a morte e o reino da escuridão, e desde já o reino do meu Pai estará em andamento nos corações humanos, de sorte que muito em breve encherá toda a terra. Naqueles tempos, há 2000 anos, os daimons não imaginavam que se consumaria o decreto divino. Pensavam que a misericórdia externada pelo alto era um sinal de fraqueza e que jamais se cumpriria o mandato divino que determinava o fim do seu reinado. Este foi um trecho do livro A Marca da Besta, de Robson Pinheiro. Eu agradeço a presença de todos, que a paz do nosso amado Mestre Jesus esteja sempre presente em vossos corações.